Preso pode ter de custear as tornozeleiras eletrônicas. Comissão Mista de Orçamento aprova a nova meta fiscal. E projeto de lei de diretrizes orçamentárias deve ser votado hoje no Congresso Nacional. E MP sobre acordos de leniência, espécie de delação premiada para as empresas, pode ser votado em comissão mista nesta quarta-feira. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O Congresso Nacional deve votar hoje, a partir das 13 horas, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que revisa as metas fiscais de 2017 e 2018 e prevê déficit nas contas públicas de 159 bilhões de reais. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o projeto. Já eram mais de 10 horas da noite quando a Comissão Mista de Orçamento começou a votar a revisão da meta fiscal. Logo no final da sessão do Congresso, o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, anunciou uma nova sessão para esta quarta-feira, à 13h. Ele também adiantou que deve estar na pauta a votação exatamente da revisão da meta. Vamos votar a meta fiscal e depois, obviamente, que espero que a Câmara dos Deputados volte a discutir e a votar essa matéria importante que se chama reforma para as eleições. A votação da meta fiscal na Comissão Mista de Orçamento só foi possível porque o governo enviou ao Congresso um projeto de lei reavaliando alguns dos vetos feitos à LDO de 2018. Antes de analisar a meta fiscal, deputados e senadores têm de votar um veto que tranca a pauta. Na sessão do Congresso desta terça, 7 vetos foram mantidos e 1 foi rejeitado. Na reunião desta quarta-feira, marcada para as 10 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça realiza a sabatina de 3 indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Na segunda parte da reunião, a CCJ vota projetos, entre eles o que cobra ao preso pelo uso da tornozeleira eletrônica. Mais informações com a repórter Carla Benevides. Entre as propostas que estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira está o projeto que prevê que o condenado arque com os custos que envolvem o uso da tornozeleira eletrônica. Eu vou conversar agora com o autor da proposta, senador Paulo Bauer. Senador, isso é para evitar mais custos para o Estado? Exatamente. O condenado pela prática de crimes que tiver que cumprir prisão domiciliar e usar tornozeleiras eletrônicas, ficará obrigado a pagar o custo do aparelho e o custo mensal da operação. Porque uma tornozeleira eletrônica ela funciona mais ou menos como um aparelho de telefone celular. Ou seja, permanece o tempo todo em contato com a rede e o sistema de telecomunicações. E isso tem um custo. O aparelho custa em torno de R$400 e o serviço mensal alcança aproximadamente R$40 por mês. Nós temos no Brasil um custo total estimado, pago pelos governos de estados e pelo governo da União, de 25 milhões por ano só para a utilização de tornozeleiras eletrônicas. E, obviamente, que alguém que for condenado à prisão domiciliar integral ou parcial, porque a pessoa pode dormir em casa e passar o final de semana em casa e trabalhar durante o dia, mas também pode ser obrigada a permanecer em casa o tempo todo, 7 dias por semana, 30 dias por mês e o ano inteiro, mas sempre com a tornozeleira. Essa pessoa terá condições de ter uma renda, de ter uma receita do seu trabalho ou da atividade que puder desenvolver em casa. Mais do que justo que, por ter essa condição diferente de penalidade, ela também pague pelo custo que o Estado tem com esse tratamento diferenciado que ele pode usufruir. Se o condenado argumentar que não tem esse dinheiro, o que acontece? A senadora Simone Tebet, que é a relatora da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, aperfeiçoou o meu projeto e colocou um artigo dizendo que, se o condenado não tiver condições financeiras para assegurar o pagamento, ele poderá ter a gratuidade do equipamento e do serviço de manutenção. Mas isso quem vai decidir é o juiz de direito, é quem definir e
determinar a penalidade para o criminoso. E outras atividades também ocorrem nesta manhã aqui no Senado. Vamos conferir agora a agenda das comissões. Às 8h30, a Comissão de Ciência e Tecnologia vota projetos de concessão para emissoras de rádio e TV. Às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar projeto que regulamenta a profissão de educador social. Também, às 9h, a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle vota projeto sobre o licenciamento eletrônico de veículos. E, no mesmo horário, a Comissão de Desenvolvimento Regional pode votar projeto sobre a criação da Zona Franca no estado do Espírito Santo. E a Comissão de Direitos Humanos debate em audiência pública, às 9h30, o sistema de justiça em âmbito mundial. A medida provisória 784 regulamenta os acordos de leniência entre o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários com instituições financeiras que praticaram crimes. A comissão mista que analisa a MP deve votar hoje o relatório da senadora Lídice da Mata. Esta é um MP de caráter moralizador. Ela estabelece um marco regulatório para o processo administrativo sancionador do mercado financeiro. Então, nesse sentido, ela pode ser considerada um avanço, porque ela determina as regras sobre as quais o mercado vai estar funcionando. Determina o que é a infração, determina os tipos de punição, né? E estabelece coisas novas, como um acordo de leniência administrativo, o termo de compromisso. Então, nesse sentido, ela gerará mais segurança para a atuação no mercado financeiro e permitirá, portanto, que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários possa atuar de maneira mais transparente e com a maior eficácia na sua posição de reguladora e de fiscalizadora do mercado. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas promoveu nesta terça-feira uma audiência pública para fazer um balanço dos 5 anos de Código Florestal e do primeiro ano de adesão do Brasil ao Acordo de Paris, celebrado em dezembro de 2015. O cadastro ambiental rural foi muito elogiado. O registro obrigatório de todos os imóveis rurais, criado pelo Código Florestal, revelou-se uma arma poderosa no combate ao desmatamento. Ele exorciza os fantasmas da floresta, porque começam a aparecer os autores dos desmatamentos. Então, utilizando as informações preciosas e precisas do cadastro ambiental rural, nós temos hoje uma operação denominada controle remoto e que só nesse último PRODES nós aplicamos 800 milhões de reais em multas sem sair do escritório. A área total cadastrada em julho são de 411 milhões de hectares. Quer dizer, nós já extrapolamos a linha de base do Censo Agropecuário de 2006 corrigido. O representante da Embrapa ressaltou que a parceria entre agricultura e meio ambiente é fundamental para o sucesso dos dois lados. O agricultor, talvez ele não vá ser convencido apenas pelo discurso de que nós temos que reduzir nossas emissões de carbono, né? Ele talvez seja mais convencido se a gente conseguir mostrar que, além de reduzir as emissões de carbono, essas ações também trazem eficiência do sistema, também melhoram sua renda. Os dados apresentados trouxeram otimismo aos senadores que participaram da reunião. Todas as propriedades brasileiras, estou falando de quase 5 milhões digitalizadas e na internet, na rede mundial de computadores. Agora, os estados vão ter que ter suas leis para que o programa de regularização, aqueles que devem ao meio ambiente, aqueles que têm que recompor áreas, possam aderir e, com isso, o meio ambiente ganhar aquilo que perdeu ao longo do tempo. O Brasil, até 2020, quando se inicia a fase de implementação das propostas que foram acordadas em Paris, o Brasil vai surpreender o mundo, porque vai ser o país que vai ter uma resposta muito contundente do ponto de vista das metas que foram fixadas. Essas foram as notícias no início desta quarta-feira aqui no Senado. Você pode rever as reportagens desta edição
na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.